Cachorro Caramelo entra em choque ao ver seu filhote agonizando e faz algo inacreditável. Em uma vila esquecida pelo tempo, no sertão nordestino, a calmaria da tradicional festa do milho é quebrada por um uivo desesperado. Entre as barracas de pamonha e o som da sanfona, um cachorro caramelo atravessa a multidão correndo, chamando a atenção de todos. O que parecia apenas mais um animal entre tantos vira o centro das atenções quando ele para diante de um filhote caído no chão, tremendo, sem forças. O silêncio toma conta da festa. Mas o que ele faz em seguida vai surpreender até o mais cético dos presentes. Caramelo arrasta o filhote com delicadeza até a barraca da benzedeira da vila, como se soubesse exatamente onde encontrar ajuda. O olhar do animal, firme e carregado de urgência, parece implorar por socorro. A partir desse momento, uma história extraordinária começa a se desenrolar, uma jornada de fé, resiliência e transformação que mudará a vida de toda uma comunidade. Antes de continuar essa história emocionante, curta o vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada inspiradora. A festa do milho era um dos eventos mais esperados do ano naquela pequena vila escondida entre os vales áridos do sertão nordestino. A praça central, decorada com bandeirinhas coloridas balançando ao vento seco, fervilhava de gente. Crianças corriam descalças entre as barracas de canjica e milho cozido, os idosos jogavam dominó sob a sombra dos cajueiros, e o som animado da sanfona comandava a dança de um grupo de mulheres com vestidos rodados. O céu estava pintado com tons dourados e alaranjados. O calor, ainda persistente mesmo com o cair da tarde, subia da terra rachada em ondas visíveis. Ali, no meio da alegria e do cheiro de comida, ninguém notou de imediato a ausência do cachorro caramelo que, por costume, costumava circular entre os pés das pessoas, recebendo afagos e pedaços de pamonha. Caramelo era conhecido por todos. Um vira-lata de pelos dourados e olhar esperto, que já fazia parte da rotina do vilarejo há anos. Nenhum morador sabia exatamente de onde ele viera, mas todos tinham alguma história sobre ele. Diziam que Caramelo entendia palavras. Outros juravam que ele havia salvo uma criança de um poço há 2 anos. Verdade ou exagero, ninguém duvidava de sua inteligência e do carinho que ele demonstrava por todos. Naquela tarde, no entanto, Caramelo estava inquieto. Seu faro havia captado algo estranho nas redondezas do arraial. Seu filhote, nascido poucas semanas antes no terreiro de uma casa abandonada perto do rio seco, havia sumido. O pequeno, ainda frágil e recém-desmamado, não deveria estar longe. Mas Caramelo sentia algo errado. Foi só quando um uivo agudo cortou o ar que o clima da festa mudou. As conversas cessaram, o som da sanfona parou no meio de uma nota, e os olhares se voltaram para o cachorro que atravessava a praça em disparada. Suas patas levantavam poeira, os olhos arregalados e o peito arfando com desespero. Ele não corria à toa. Levava algo na boca. Quando chegou ao centro da praça, Caramelo largou no chão seu filhote, um pequeno caramelo ainda mais claro, com os olhos semicerrados e o corpo mole, como se não tivesse forças para se manter acordado. A respiração do filhote era curta, quase ofegante. As pessoas, em silêncio, começaram a se aproximar. Uma senhora tapou a boca com a mão. Um menino pequeno perguntou à mãe: "O filhotinho vai sarar?" Caramelo ficou parado ao lado do filhote, com as orelhas abaixadas e os olhos fixos na barraca mais próxima, da benzedeira da vila. Era uma estrutura simples, com folhas de palmeira trançadas fazendo sombra sobre uma mesa de madeira antiga. Sentada ali, entre garrafas de vidro com raízes, folhas secas e terços, estava a mulher mais velha da vila, chamada apenas de a benzedeira. Ela tinha mãos marcadas por rugas profundas, olhos acinzentados que pareciam sempre olhar além do tempo, e um lenço florido na cabeça. Todos a respeitavam, muitos a temiam, e poucos ousavam questioná-la. Era guardiã das antigas rezas, das infusões com ervas, dos segredos das fases da lua e das dores que ninguém mais sabia curar. Ela se levantou lentamente. A multidão abriu caminho. Caramelo permaneceu imóvel, como se esperasse a aprovação dela. A benzedeira se ajoelhou, apoiando as mãos no joelho. Seus olhos encontraram os do cachorro. "Trouxe ele até mim, e porque sabia", ela disse em voz baixa, quase para si mesma.
O silêncio ainda reinava. A benzedeira estendeu as mãos enrugadas até o filhote e tocou levemente seu focinho úmido. A temperatura estava mais baixa do que deveria. Ele tremia. Isso aqui não é só fraqueza. Tem coisa no ar. Ele pegou susto grande. E susto, se não for tirado, vira doença, murmurou, olhando para o povo que agora se amontoava ao redor. Ela ergueu-se e pediu ajuda para levar o filhote até o fundo da barraca. Algumas pessoas se apressaram em ajudar, incluindo Dona Mariazinha, uma vizinha que sabia preparar compressas com folhas de mastruz, e Zeca, o neto da benzedeira, que raramente aparecia, mas sempre surgia quando a avó precisava. Caramelo tentou entrar também, mas hesitou ao ser barrado. A benzedeira olhou para ele. Pode vir, guardião. Hoje você entra. Ali, entre cheiros de ervas amargas, fumaça de incenso ralo e a penumbra da lona, o pequeno filhote foi deitado em um pano limpo. A benzedeira murmurou rezas, soprou orações no umbigo do filhote, e preparou um chá de alecrim do campo com manjericão, colhidos pela manhã. Caramelo não tirava os olhos do filhote. Seu corpo permanecia tenso. Por vezes, se aproximava do pano e lambia o focinho do pequeno, como se quisesse acordá-lo com carinho. Horas se passaram. A noite caiu. A festa continuou, mais silenciosa, com menos brilho. Por volta das 10 da noite, o filhote emitiu um som fraco. Mexeu uma das patas. Respirou fundo. Tá voltando, disse a benzedeira, sorrindo pela primeira vez. Caramelo se aproximou com cuidado e deitou ao lado do filhote, tocando o focinho dele com o próprio, como num gesto de reconhecimento. O povo lá fora soube, e aos poucos o clima de tensão deu lugar a murmúrios de alívio e admiração. Naquela noite, muito mais do que um animal foi salvo. Algo invisível mudou na vila. Quem presenciou nunca esqueceu. O cachorro Caramelo não era só um vira-lata qualquer. E todos passaram a olhar para ele com outros olhos. O que ninguém sabia era que aquele gesto, o de buscar ajuda, o de confiar, seria o início de uma história que transformaria para sempre aquela comunidade. A manhã seguinte amanheceu com um cheiro de terra molhada, mesmo sem nenhuma nuvem no céu. Era como se a natureza tivesse respirado fundo durante a noite. A vila, ainda embalada pela surpresa da véspera, amanheceu em silêncio, como se temesse acordar demais o momento raro que havia testemunhado. Caramelo, deitado à sombra da barraca da benzedeira, mantinha os olhos semicerrados. Seu filhote dormia encolhido junto a ele, com a respiração mais estável. A barraca estava fechada, mas não abandonada. Lá dentro, a benzedeira organizava suas garrafas e folhas, lavava panos com chá morno e preparava o altar com uma devoção que só se via em quem carrega décadas nas costas. Dona Mariazinha apareceu. Logo cedo, com uma garrafa de água fresca e um pão de milho. Ele tá melhor, né? Sussurrou, inclinando-se ao lado do cachorro. Caramelo ergueu o olhar, sem se mover, como se confirmasse em silêncio. Dentro da barraca, a benzedeira interrompeu seu trabalho e olhou pela fresta da lona. Observava Caramelo como quem olha para algo que só agora começava a entender. Esse cachorro não é comum, não. Ele sabia. Sentiu. Trouxe o filhote até aqui porque confiou mais na reza que num latido, disse, pensativa. O neto da benzedeira, Zeca, apareceu logo depois. 20 e poucos anos, cabelos sempre desalinhados, olhar arisco e passos apressados. Ele ajudava a avó com o que fosse preciso, mas mantinha distância das tradições. Preferia o celular ao terço, o fone de ouvido à cantoria da novena. O povo já tá dizendo que o Caramelo é mais inteligente que muita gente, disse ele, rindo, enquanto estendia os panos no varal improvisado atrás da barraca. Deixa o povo falar. Às vezes é a fala que guia a fé, respondeu a avó, sem tirar os olhos do altar. O que começou como um boato leve pela manhã se espalhou feito vento, o Caramelo era um guardião. Um cachorro diferente, especial. A palavra se repetia nas conversas do mercado, nas calçadas, entre as panelas no fogão a lenha. Pela tarde, crianças começaram a aparecer perto da barraca para ver o filhotinho.
Vinham em silêncio, deixavam pedaços de pão e milho cozido ao lado de Caramelo e voltavam correndo. Uma senhora mais velha, devota de São Francisco, colocou uma fita azul no pescoço do cachorro, como forma de proteção. Os gestos, pequenos mais significativos, iam formando algo maior, uma reverência discreta, espontânea, vinda de uma vila que pouco a pouco reconhecia naquele cachorro algo sagrado, mesmo sem nomear. Na segunda noite, quando a lua cheia clareava os telhados de barro, Caramelo se levantou. O filhote ainda dormia, mas já respirava normalmente. O cão andou pela vila como fazia todos os dias, mas havia algo diferente em seu caminhar. Não era apenas um passeio. Era uma ronda. Passou pelas casas fechadas, rosnou levemente para um tatu que tentava invadir a horta de Dona Alzira, e cavou um buraco na entrada da escola, onde o cheiro de um gambá se escondia. Parou por longos minutos em frente à igreja vazia, como se ouvisse algo que mais ninguém podia escutar. No dia seguinte, a benzedeira decidiu contar um segredo a Zeca. Esse cachorro não apareceu aqui por acaso. Zeca franziu o senho. Como assim? Ele chegou no dia que tua mãe foi embora, disse, sem rodeios. Zeca ficou em silêncio. A lembrança da mãe que partiu sem deixar bilhete o atingiu com um peso esquecido. Ele tinha apenas 6 anos na época. Desde então, fora criado pela avó. Lembro daquele dia. Você chorava no meu colo, e ele apareceu na porta. Sabe o que isso significa? Que ele tem um quê de enviado, é isso? Respondeu Zeca, meio irônico, meio curioso. Talvez. Mas mais que isso, ele sabe quando alguém precisa de ajuda. Como ontem. Como eu. Como tua mãe, que ainda vai voltar. Zeca não respondeu. Mas as palavras ficaram com ele, como sementes jogadas em terra ressecada. Enquanto isso, Caramelo voltava para perto da barraca. O filhote estava de pé, meio cambaleante, mas já tentando seguir o pai. Era a primeira vez que andava com firmeza desde o susto. No mesmo momento, uma nuvem de poeira surgiu na estrada de terra que levava à vila. Um carro velho se aproximava devagar, balançando nos buracos. Dentro dele, uma mulher de pouco mais de 40 anos, rosto marcado pelo tempo e olhos firmes, segurava o volante com as 2 mãos. No banco de trás, uma criança de uns 8 anos observava tudo pela janela, os olhos arregalados como quem vê o mundo pela primeira vez. Era a filha da benzedeira. E o neto que ela nunca conhecera. A notícia da chegada correu depressa. Algumas pessoas olharam com desconfiança. Outras, com alívio. E a benzedeira, ao ver a filha saindo do carro com o neto pela mão, precisou de um instante para não fraquejar. Mãe, disse a mulher, hesitando. A benzedeira não respondeu. Só abriu os braços e segurou a filha como quem segura um vaso que ficou trincado por tempo demais. Caramelo, parado ao lado da barraca, observava. A criança, sem dizer nada, se aproximou dele e estendeu a mão. O cachorro não se mexeu. Só olhou, como se reconhecesse algo naquele menino. Depois, tocou-lhe a mão com o focinho e lambeu, devagar. A benzedeira notou. Seu olhar se cruzou com o do neto. Ele gostou de você, disse. Eu sonhei com ele antes de vir, respondeu o menino, sem hesitar. Todos ficaram em silêncio. Caramelo, com o filhote ao lado e agora também com um novo pequeno companheiro, sentou-se diante da barraca. Sua vigília continuaria. Mas algo já tinha mudado. A vila tinha, enfim, um guardião de verdade. E agora, ele não estava sozinho. A luz do amanhecer filtrava-se por entre os galhos do velho cajueiro ao lado da barraca da benzedeira. Os pássaros cantavam com um entusiasmo quase inusitado, como se pressentissem que algo importante havia mudado. O sol ainda era tímido, mas já aquecia a terra rachada e dourava os telhados de barro com sua luz mansa. Caramelo estava deitado com o filhote enroscado junto ao corpo. A seu lado, a criança que chegará no dia anterior, o neto da benzedeira, observava o cachorro em silêncio, os olhos atentos, como se tentasse entender a linguagem silenciosa que só ele parecia ouvir. Seu nome era Tião, um menino de fala calma e jeito estranho para a idade.
Não gostava de barulho, evitava multidões, e quando falava, as palavras pareciam sempre pensadas com cuidado. Desde a noite anterior, ele não se afastara de Caramelo, e nem o cachorro de Tião. A benzedeira observava tudo da entrada da barraca, com os braços cruzados e o coração apertado. A volta da filha e do neto depois de tantos anos era uma bênção e uma cicatriz ao mesmo tempo. Havia coisas não ditas, mágoas acumuladas e um silêncio que doía. Zeca, ainda sem saber como lidar com a presença da irmã e do sobrinho, passava o dia ocupando-se com tarefas pela vila, carregava baldes de água, empilhava lenha, limpava a horta. Evitava cruzar olhares com a irmã, como se o tempo separado tivesse transformado o sangue em areia. Mas Caramelo parecia entender tudo. Durante os dias seguintes, a rotina da vila mudou. Tião, guiado por uma curiosidade serena, começou a acompanhar a benzedeira em suas tarefas. Ajudava a separar ervas, escutava as histórias antigas e até aprendia os nomes das plantas que curavam febre, susto, vento caído e dores que a medicina não explicava. Caramelo seguia o menino como sombra. E o filhote, agora já firme sobre as patas, imitava o pai com um atraso engraçado. Se Caramelo andava, o filhote corria, ou se Caramelo cheirava uma planta, o filhote a lambia. A vila assistia encantada ao trio, o cachorro, o filhote e o menino. Foi Dona Edith, parteira aposentada e fofoqueira oficial da vila, quem primeiro falou em voz alta o que muitos já pensavam. Esse menino tem o mesmo dom da velha benzedeira. Só que vem misturado com um bicho. As palavras ecoaram como reza torta. Alguns riram, outros se benzeram. Mas ninguém negou. E foi numa manhã de quinta-feira, após uma noite de vento forte e céu avermelhado, que a primeira reviravolta bateu à porta. Tião acordou suando frio, com os olhos esbugalhados e o corpo trêmulo. Caramelo, que dormia ao lado, imediatamente ficou em alerta. O filhote começou a latir, agitado. A benzedeira veio correndo. Sonho ruim, menino? Tião não respondeu. Apenas apontou para o lado de fora da barraca e disse: vai cair terra. Em cima das casas do lado do morro. Tem cheiro de lama molhada, muita água de uma vez. A benzedeira parou. Olhou para fora. Não havia nenhuma nuvem no céu, e a estação ainda era seca. Mas ela não duvidou. Conhecia o peso de um aviso. Sentiu um frio no estômago que não vinha da idade. Chamou Zeca. Disse para ele avisar os moradores da parte mais baixa da vila, perto da encosta do Morro Seco. Mandou todos subirem, só por precaução. Zeca hesitou, mas obedeceu. A notícia se espalhou como rastro de pólvora. Alguns obedeceram. Outros riram. Menino sonhou com lama, e agora a gente tem que subir o morro? Disse um morador desconfiado. Eu obedeço à avó dele, não ao cachorro, respondeu outro. Caramelo não esperou. Correu pelas casas, latindo, batendo com as patas nas portas, fazendo escândalo. O filhote, mesmo pequeno, tentou imitar o pai, uivando fino em cada esquina. Foi só depois do meio-dia que as nuvens começaram a se formar negras, pesadas, surgindo do nada. Em minutos, o céu desabou. Mas a chuva não veio como bênção. Veio como castigo. Trovões rasgavam o céu. O chão tremeu. A terra do morro, seca há meses, não aguentou o impacto. O barro cedeu. Um deslizamento pequeno, mas suficiente para atingir duas casas. Uma delas havia sido evacuada graças ao alerta. A outra, onde um senhor teimoso se recusará a sair, foi salva por pouco. Caramelo havia invadido o quintal e arrastado o homem pela calça até a estrada. Ele caiu, ralou o joelho, xingou o cachorro, mas sobreviveu. No dia seguinte, a vila acordou entre a lama e o silêncio. Mas não havia feridos. Só destroços. E muita reflexão. Tião ficou famoso. A benzedeira também. E Caramelo? Caramelo passou de o guardião ou a o mensageiro. Um novo tipo de respeito começou a circular entre os moradores. Eles vinham deixar comida na porta da barraca. Pediam bênção.
Ofereciam telhas para cobrir o espaço onde a lama entrou. Mas nem todos estavam satisfeitos com essa nova ordem. 2 dias depois, chegou à vila um homem de mochila nas costas, chapéu de lona e óculos escuros. Dizia ser de uma ONG ambiental. Veio caminhando, com um caderno cheio de formulários e uma fala mansa demais para ser confiável. Ouvi dizer que vocês têm aqui um animal especial. Queremos fazer testes, exames. Só para entender a conexão que ele tem com a natureza. A benzedeira olhou fundo nos olhos dele. Aqui, a gente não testa quem salva. A gente respeita. O homem sorriu, mas insistiu. Procurou o líder comunitário. Conversou com moradores curiosos. Ofereceu ajuda para a reconstrução das casas. Mas havia algo estranho em sua presença. Caramelo, que cheirava a cada visitante novo com cautela, ficou em posição defensiva assim que viu o forasteiro. Tião também sentiu. Ele quer levar o filhotinho. Ele não fala com palavras, mas pensa como se fosse. A benzedeira endureceu. Pois aqui ninguém leva nada que não seja seu. A tensão cresceu. A comunidade ficou dividida. Alguns achavam que a presença da ONG podia ajudar. Outros diziam que o homem de cidade grande só vem para roubar a alma da gente. Enquanto isso, Caramelo vigiava cada movimento. Seu filhote, agora mais esperto, farejava com precisão tudo o que o pai observava. Uma noite, o filhote cavou algo no terreno atrás da barraca. Era uma pedra coberta de musgo, com um símbolo entalhado, o mesmo desenho do colar que a filha da benzedeira usava desde criança. Aquilo não era coincidência. Era sinal. A benzedeira chorou ao ver o símbolo. Era de sua avó, que também havia sido benzedeira, e dizia que cada geração teria um guardião ao lado. Tião tocou a pedra com os dedos. Tá voltando tudo ao lugar, murmurou. E Caramelo, ali ao lado, vigiando sua cria, o menino e a vila inteira, soube que sua jornada estava só começando. O sol já se punha quando Caramelo, Tião e o filhote voltavam para a barraca da benzedeira. O ar tinha aquele cheiro de terra molhada que fica depois da chuva forte, misturado com o doce aroma das flores de manacá que floresciam nas ruas da vila. A tranquilidade era aparente, mas havia uma tensão no ar que ninguém sabia explicar direito. A chegada do homem da ONG ainda reverberava entre os moradores, dividindo opiniões e criando um clima de desconfiança crescente. Mas, para Caramelo, Tião e a benzedeira, o problema era mais profundo, não era só a ONG. Era algo que vinha de longe, enterrado nas lembranças da família e na própria terra da vila. Enquanto a benzedeira preparava um chá de ervas para acalmar Tião, que havia voltado ainda perturbado com o símbolo encontrado na pedra, Caramelo descansava ao lado do fogo. O filhote, cansado das aventuras do dia, dormia enrolado numa manta surrada. A benzedeira então contou uma história antiga, com voz baixa e pausada, quase sussurrando como se estivesse revelando um segredo muito guardado. Essa vila já foi morada de gente que sabia conversar com a terra, com os bichos, com o vento. Eram tempos em que tudo se respeitava, até o barulho das formigas, disse, olhando para Tião, que a escutava atento. O símbolo que você achou é o selo da nossa linhagem, continuou ela. Dizem que quem carrega esse sinal tem a missão de proteger a vila e o que nela vive. Caramelo é o guardião dessa missão agora, assim como o seu avô, que também conhecia esses segredos. Tião franzia a testa, absorvendo cada palavra. Então é por isso que ele veio aqui e murmurou. Exato. E é por isso que a presença daquele homem não é só curiosidade. Ele quer tirar de nós aquilo que é nosso. A ligação que temos com a terra, com Caramelo, com os segredos da vila. Enquanto isso, Zeca voltava da tarefa de ajudar a reconstruir uma das casas danificadas pela lama. Ele não gostava da tensão que a irmã e o sobrinho traziam, mas não podia negar que algo diferente acontecia quando Tião e Caramelo estavam juntos. Vocês precisam entender, disse Zeca, entrando na barraca, que o mundo lá fora não é tão simples quanto a gente imagina. Essa ONG pode até ajudar, mas a gente precisa proteger o que é nosso. A benzedeira assentiu. Isso mesmo. A ajuda tem que vir com respeito.
Naquela noite, enquanto o vento balançava a lona da barraca e o céu estrelado começava a despontar, Tião e Zeca conversavam pela primeira vez desde a chegada do menino. Você não acredita na benzedeira, não é? Perguntou Tião, olhando para o irmão com sinceridade. Eu não sei. Mas eu quero acreditar em algo. Não quero perder mais ninguém, respondeu Zeca, com voz trêmula. Foi um momento de vulnerabilidade que aproximou os dois, um passo importante para reconstruir os laços desfeitos pelo tempo e pela ausência. Na manhã seguinte, a vila despertou com um evento inesperado. Uma criança da vila vizinha, conhecida por sua esperteza e curiosidade, apareceu correndo, trazendo notícias de que o homem da ONG havia começado a conversar com outras pessoas, tentando conseguir autorização para fazer pesquisas na região. Caramelo, que observava tudo com olhos atentos, latiu com força, como um aviso. O filhote correu atrás dele, enquanto Tião se preparava para agir. Decidiram que precisavam formar um grupo de proteção para a vila, incluindo alguns moradores confiáveis. O objetivo era claro: preservar a integridade do lugar, proteger Caramelo e sua família, e garantir que a tradição e o respeito fossem mantidos. Mas as coisas não seriam fáceis. Logo no primeiro encontro, a discórdia surgiu. Alguns moradores viam o grupo como uma forma de resistir a qualquer ajuda externa, enquanto outros acreditavam que a cooperação poderia trazer melhorias. A benzedeira teve que intervir para manter a paz. Estamos aqui para proteger o que é nosso, mas também para aprender. O segredo está no equilíbrio. Com o grupo formado, Caramelo e Tião se tornaram símbolos daquela resistência silenciosa. Caramelo, com seu olhar firme e postura imponente, inspirava a confiança. Tião, com sua sensibilidade e conhecimento das ervas e tradições, guiava as decisões com sabedoria. Mas a verdadeira reviravolta veio quando, em uma das noites de vigília, Tião sentiu uma presença estranha no bosque que margeava a vila. Decidiu investigar acompanhado por Caramelo e o filhote. O que encontraram foi um equipamento eletrônico enterrado entre as folhas, uma pequena câmera de vigilância, apontando diretamente para a barraca da benzedeira. Era uma invasão. Uma tentativa clara de monitorar o guardião e a vila. De volta à barraca, mostraram o dispositivo aos moradores. A revolta foi geral. Isso não é apenas curiosidade científica. É espionagem, disse Zeca. E quem quiser respeito, precisa aprender a lutar por ele, completou a benzedeira, com um olhar decidido. O grupo então decidiu agir de forma coordenada, montaram turnos de vigília, criaram códigos para comunicação e intensificaram as atividades tradicionais para manter viva a força da vila. Caramelo era o centro dessa rede. Sua habilidade de perceber perigos antes que eles chegassem fazia a diferença entre a tranquilidade e o caos. Mas as dificuldades não paravam por aí. Durante uma tempestade que durou 3 dias seguidos, o poço principal da vila secou. A água, tão preciosa, tornou-se motivo de disputa. Tião e Zeca se uniram para encontrar soluções, buscaram fontes alternativas, cavaram novos poços e organizaram o uso da água com rigidez. O esforço exigiu sacrifícios. Moradores tiveram que economizar o consumo, e a ansiedade crescia. Em meio a isso, a relação entre Tião e Zeca evoluiu. Começaram a conversar sobre o passado, a mãe que partirá e as promessas não cumpridas. Foi um processo doloroso, mas necessário para a reconstrução da família. Caramelo, silencioso, era testemunha constante daquele recomeço. Os dias passavam, e a vila se fortalecia. A presença do homem da ONG continuava como sombra incômoda, mas o grupo de proteção resistia com união. A benzedeira, em um momento de lucidez, decidiu que era hora de um gesto maior para consolidar a força da vila. Organizou uma festa tradicional, com comidas típicas, música e dança, onde todas as gerações pudessem se encontrar e renovar o compromisso com a terra e seus segredos. Caramelo foi o convidado de honra. A festa trouxe um sopro de esperança. As crianças brincavam despreocupadas, os adultos conversavam animados, e Tião sentiu pela primeira vez que pertenciam a algo maior do que suas dores individuais. Naquela noite, sob o céu estrelado, Caramelo deitou-se ao lado do fogo, com o filhote dormindo junto e Tião olhando para as chamas.
Sabia que os desafios continuariam, que o caminho seria longo e cheio de obstáculos. Mas também sabia que não estava sozinho. Era guardião, era filho da terra, e tinha ao seu lado uma vila inteira para proteger. O sol já começava a se elevar por trás das montanhas, espalhando um brilho dourado sobre a vila ainda silenciosa. As primeiras luzes da manhã revelavam a movimentação lenta dos moradores que acordavam para mais um dia marcado pela incerteza, mas também pela esperança. A reconstrução seguia, lenta, porém firme. A lama ainda manchava alguns cantos, e o cheiro da terra molhada misturava-se com o aroma doce das flores do campo. Tudo isso fazia parte da rotina agora. Caramelo, o cão Caramelo, era a figura central daquela pequena comunidade. Seu olhar atento e protetor parecia enxergar além do visível, e sua presença era um conforto para todos, principalmente para Tião e seu filhote, que crescia e aprendia com o pai. A relação entre eles era um fio invisível que unia passado, presente e futuro. Enquanto Tião e Zeca se preparavam para ajudar a retirar os escombros das casas que ainda não haviam sido reconstruídas, a benzedeira estava ocupada organizando um encontro secreto. Sabia que a presença da ONG não era mera coincidência e que o homem que a representava não desistiria facilmente. Precisava de um plano que envolvesse toda a vila, mas também precisava entender mais sobre as intenções ocultas daquele forasteiro. O encontro reuniu os moradores mais antigos, os jovens mais confiáveis e claro, Caramelo e Tião. A atmosfera estava carregada, com uma mistura de ansiedade e determinação. A benzedeira iniciou: precisamos proteger a nossa história, a nossa terra e nosso modo de vida. Não podemos permitir que estrangeiros venham aqui e tomem o que é nosso, sob o pretexto de pesquisa ou ajuda. Ela então revelou documentos antigos e mapas que mostravam como aquela vila, apesar de pequena, havia sido um ponto importante de resistência cultural e ambiental ao longo dos anos. A conexão entre as pessoas, a natureza e os animais, se especialmente Caramelo e seu filhote, era muito mais profunda do que se poderia imaginar. Tião observava tudo com a atenção de quem sabe que está diante de algo maior que ele. Seu coração batia forte, sentia-se parte daquele legado, mas também sabia que os desafios seriam muitos. No meio da reunião, uma jovem mulher se levantou. Chamava-se Lúcia, era professora e uma das poucas pessoas da vila que tinha contato com o mundo externo, já que trabalhava na cidade próxima. Sua motivação era clara e queria ajudar a preservar a cultura e a identidade do povo, mas também garantir acesso a recursos e educação para as crianças. Podemos usar o conhecimento do mundo lá fora para fortalecer a vila, sem perder o que somos, disse ela com convicção. Essa proposta causou um debate intenso. Alguns viram nela uma esperança, outros desconfiaram de que pudesse ser mais uma ameaça disfarçada. A benzedeira interveio para acalmar: é possível. Mas tudo deve ser feito com respeito, com o consentimento de todos. Enquanto a reunião prosseguia, Caramelo permaneceu atento, farejando o ar e alertando para qualquer sinal de perigo. O filhote, ainda brincalhão, tentava acompanhar os passos do pai, correndo entre as pernas dos adultos e buscando atenção. Durante aquele dia, Tião sentiu uma ligação forte com a vila e com Caramelo. O cachorro parecia ensinar-lhe, sem palavras, a importância da paciência, da observação e do amor incondicional. Mas nem tudo estava tranquilo. Naquela mesma tarde, o homem da ONG voltou à vila, agora. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Acompanhado por dois homens que pareciam oficiais. Eles queriam uma audiência com os líderes da comunidade para formalizar uma proposta de parceria. Zeca, que já desconfiava das intenções deles, avisou a benzedeira e Tião imediatamente. A benzedeira, com sua sabedoria ancestral, sugeriu que escutassem com atenção, mas sem ceder a pressões. Na reunião, o homem da ONG falou com voz mansa, tentando convencer que sua organização só queria ajudar, proteger o meio ambiente e estudar as habilidades de Caramelo, que segundo ele, seriam únicas. Entendo a importância de suas tradições, mas estamos em um mundo que exige cooperação. Não queremos tirar nada de vocês, apenas colaborar, disse ele. Mas Tião percebeu algo diferente em seu olhar.
Havia ambição, e talvez até um pouco de desdém. Caramelo rosnou baixo, em alerta. A benzedeira respondeu com firmeza: "E a vila não é um laboratório. Nossas vidas e nossos segredos são sagrados." O oficial ao lado do homem da ONG fez um gesto sutil, como se dissesse: "Não se esqueçam das consequências." Depois da reunião, a tensão aumentou. Alguns moradores começaram a questionar se a resistência seria suficiente. Outros temiam represálias. Foi então que um velho amigo da benzedeira, conhecido como seu Raimundo, apareceu. Ele trazia notícias de uma cidade próxima onde um grupo de ambientalistas e antropólogos apoiava comunidades tradicionais na luta por seus direitos. "Se vocês quiserem, posso ajudar a fazer essa ponte", ofereceu. Essa proposta trouxe esperança, mas também um novo obstáculo: confiar em pessoas de fora que talvez não compreendessem completamente a cultura local. Naquela noite, Tião teve um sonho vívido. Viu Caramelo correndo por um campo aberto, seguido pelo filhote, e ao fundo uma multidão unida em celebração. Acordou com o coração acelerado, sentindo que aquela imagem era um presságio. No dia seguinte, Tião compartilhou o sonho com a benzedeira e Zeca, que entenderam como um sinal para seguir em frente com a união da vila e as parcerias externas, mas sempre com os pés firmes na tradição. A jornada de proteção e reconstrução estava longe de acabar, mas a vila agora tinha um novo propósito, um elo mais forte entre passado e futuro. A vila acordava envolta em um silêncio raro, quebrado apenas pelo canto distante dos primeiros pássaros. O céu estava limpo, pintado em tons de azul claro que prometiam um dia de sol forte. Para Tião, Zeca, a benzedeira e Caramelo, aquela manhã era o início de uma nova etapa, uma etapa em que a luta para proteger a cultura e a terra encontraria novos caminhos. Logo cedo, Lúcia, a professora, chegou com cadernos e mapas. Trazia na voz a urgência de quem acreditava que a educação poderia ser a ponte entre a vila e o mundo, sem comprometer o que havia de mais sagrado. "Precisamos registrar a história daqui, o modo de vida, as plantas, os rituais", se explicou ela, com brilho nos olhos. Tião sorriu, pensando em como aquela missão o aproximava ainda mais da benzedeira, cuja sabedoria ancestral era a base de tudo. Caramelo, ao seu lado, abanava o rabo e farejava os cadernos com curiosidade. Mas nem tudo era simples. A presença do homem da ONG ainda pairava como uma sombra ameaçadora. Dias antes, uma nova visita deles trouxera uma proposta formal para firmar um acordo de pesquisa, mas o tom já não era mais tão brando. O oficial que os acompanhava deixava claro que as negociações não seriam fáceis. Tião sentia o peso daquela pressão e a responsabilidade que carregava. O filhote brincava, sem entender o turbilhão ao redor, mas Caramelo não perdia um só movimento, seu instinto o mantinha vigilante. Enquanto a vila se organizava para o trabalho de registro da cultura, uma notícia inesperada chegou: a ONG tinha iniciado uma campanha para atrair investidores interessados em explorar recursos naturais da região. Isso deixou os moradores alarmados. O solo fértil, as águas cristalinas e a floresta preservada tinham agora um novo interesse além do cuidado tradicional. Zeca, sempre pragmático, reuniu um grupo para discutir as implicações econômicas. Alguns moradores viram na possibilidade uma chance para melhorar as condições precárias, mas outros, liderados pela benzedeira e Tião, defendiam a proteção a todo custo. "Não podemos vender nossa alma por dinheiro", disse a benzedeira numa reunião, sua voz firme como a terra seca no verão. O conflito interno entre o desejo de progresso e a necessidade de preservação foi um dos obstáculos mais difíceis daquele período. Para Tião, isso refletia seu próprio dilema: proteger o passado para garantir o futuro ou abrir mão de parte da tradição em nome da sobrevivência. Durante uma caminhada pela floresta, Caramelo guiava Tião e o filhote por um caminho que a benzedeira chamava de o trilha dos antepassados. Ali, entre árvores altas e folhas que filtravam a luz do sol, encontraram inscrições antigas gravadas em pedras, símbolos semelhantes ao que Tião havia visto antes. Era confirmação de que estavam no caminho certo para entender os segredos da vila. Mas o ambiente natural não era só fonte de conhecimento, era também palco de perigos. Em uma noite, a vila foi surpreendida por um incêndio causado por uma faísca que escapou de uma fogueira mal apagada. O fogo rapidamente ameaçou uma parte da floresta, e os moradores se mobilizaram em uma ação conjunta para conter as chamas.
Caramelo, mesmo exausto, ajudou a alertar os moradores, latindo e conduzindo alguns para longe do perigo. O filhote, ainda pequeno, acompanhava tudo de perto, aprendendo com o pai sobre a importância da proteção e do sacrifício. O esforço coletivo fortaleceu a união da vila, mostrando que, apesar dos desafios, o espírito comunitário continuava vivo. Em meio a esses acontecimentos, Tião começou a perceber mudanças em Zeca. O irmão, antes cético, agora se envolvia mais nas atividades de proteção, e sua relação com Tião começou a se reaproximar de forma sutil e sincera. A benzedeira, percebendo a transformação, organizou um ritual de cura para todos os moradores, buscando renovar as energias e curar as feridas deixadas pelas intempéries e pelos conflitos internos. Foi um momento de profunda conexão, onde as vozes se uniram em cantos antigos e as mãos se entrelaçaram num gesto de esperança e renovação. A festa, organizada com cuidado, trouxe sabores típicos da região, doces feitos com frutas silvestres, pães artesanais e chás de ervas que perfumavam o ar. A música, tocada com instrumentos simples, ecoava pela noite estrelada. Caramelo e seu filhote estiveram no centro da celebração, recebendo carinho e reconhecimento. O cão, que antes era apenas um animal de rua, agora era símbolo de resistência, amor e esperança. Porém, o dia seguinte trouxe uma surpresa: uma carta anônima foi deixada na porta da benzedeira, contendo um aviso velado para que desistissem da resistência ou enfrentariam consequências difíceis. O medo se espalhou, mas também a determinação. Tião e Zeca decidiram redobrar a vigilância e reforçar as alianças. A benzedeira sugeriu que usassem as antigas proteções feitas com ervas e símbolos, para proteger a vila de energias negativas. O episódio serviu para mostrar que a luta não era apenas contra interesses externos, mas também contra medos internos e inseguranças que ameaçavam corroer a força da comunidade. Durante as semanas seguintes, Caramelo demonstrou habilidades surpreendentes, como se tivesse uma conexão especial com o ambiente. Percebia perigos antes mesmo que os humanos notassem, e guiava os moradores para áreas seguras ou para a descoberta de plantas medicinais que ajudavam no cuidado dos feridos. Essa relação entre homem, cão e natureza era o fio que mantinha a vila firme diante das tempestades externas e internas. Tião, ao observar o filhote crescer, sentia a responsabilidade redobrada. Precisava ensinar ao seu filho não só os segredos da vila, mas também a coragem para enfrentar o que viesse pela frente. Os dias se tornaram um ciclo de trabalho, aprendizado e resistência. Cada conquista, como a recuperação de uma casa ou o plantio de uma nova safra, vinha acompanhada de desafios que testavam a força física e emocional dos moradores. Mas a esperança nunca se apagava. Em um dos momentos mais emocionantes, Tião recebeu a visita de seu Raimundo, que trouxe notícias alentadoras. Um grupo de ambientalistas comprometidos com a preservação cultural havia se disposto a apoiar a vila, trazendo recursos e conhecimento para fortalecer a luta. Essa aliança representava uma nova etapa, onde a vila poderia se proteger não só com força, mas também com estratégias e apoio externo, desde que respeitando sua identidade. No entanto, essa parceria exigiria confiança e abertura, algo que ainda não estava consolidado entre todos. Na última noite do mês, a vila celebrou com uma fogueira que reuniu histórias, risos e planos para o futuro. Caramelo, exausto mas feliz, deitou-se próximo a Tião e ao filhote, sentindo o calor do fogo e a segurança do lar. Apesar de todas as adversidades, ali, sob o mesmo céu, cada um sabia que a verdadeira força vinha da união e do amor pela terra e uns pelos outros. A aurora tingia o céu com um tom suave de rosa, anunciando um novo dia que prometia ser decisivo para a vila. O silêncio matinal era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo latido calmo de Caramelo, que já estava alerta, farejando o ar à procura de qualquer sinal diferente. Tião sentiu o peso do momento. Nas últimas semanas, as tensões haviam se intensificado. A carta anônima que chegará à benzedeira ainda pairava como uma ameaça velada, e os encontros com os representantes da ONG continuavam, sempre tentando impor suas ideias de forma sutil, porém firme. Enquanto caminhava ao lado do filhote de Caramelo, Tião pensava no dilema que o consumia: deveria manter a resistência rígida, protegendo a vila a qualquer custo, ou abrir espaço para as parcerias externas, mesmo que isso significasse riscos à tradição.
Era um conflito que lhe tirava o sono e que refletia em seus olhos o cansaço de quem carrega uma responsabilidade imensa. Na vila, o dia começava a se agitar com o movimento dos moradores preparando-se para uma assembleia convocada pela benzedeira. O tema era claro, decidir o futuro da vila diante das pressões externas. Caramelo, sempre presente, parecia entender a importância do momento. Seu olhar firme, sua postura protetora, tudo indicava que estava ali para proteger, não apenas a família, mas toda a comunidade. Durante a assembleia, a benzedeira fez um discurso que ecoou na pequena praça, suas palavras carregadas de sabedoria, e nossa vila vive há gerações preservando nossas raízes, nossa cultura e nossa terra. Mas o mundo mudou, e precisamos decidir juntos como vamos enfrentar essa nova realidade. O importante é que façamos isso respeitando quem somos. Lúcia, a professora, propôs um plano para registrar toda a história oral da vila, garantindo que, mesmo diante das mudanças, o passado não se perdesse. Já Zeca, com sua visão prática, destacou a importância de garantir recursos para a vila sem abrir mão do controle sobre a terra. O homem da ONG, que acompanhava a assembleia discretamente, percebeu que a resistência não seria fácil de quebrar. Foi então que um evento inesperado aconteceu. O Caramelo, que até então permanecia ao lado de Tião, começou a latir insistentemente em direção à floresta. Todos se voltaram para a direção do cão, que avançava cautelosamente, farejando o chão. Curiosos e preocupados, Tião e alguns moradores seguiram o cachorro até um pequeno barranco escondido entre as árvores, onde encontraram uma entrada coberta por galhos e folhas. Lá dentro, uma caverna secreta se revelou, um local desconhecido para a maioria, que parecia guardar relíquias e inscrições antigas. Entre elas, uma pedra com símbolos semelhantes aos que Caramelo e Tião já haviam encontrado antes. A descoberta causou um misto de surpresa e emoção. Era como se os antepassados estivessem falando através daqueles símbolos, enviando uma mensagem para os dias atuais. A benzedeira interpretou aquilo como um sinal de que a vila deveria continuar unida e firme, usando o conhecimento ancestral para guiar suas decisões. Mas a alegria da descoberta foi interrompida quando o homem da ONG apareceu, acompanhado dos oficiais. Desta vez, seu tom não era diplomático. Eles exigiram acesso à caverna, alegando interesse científico e prometendo benefícios financeiros. Tião sentiu a pressão aumentar, e o conflito tornou-se inevitável. A vila se dividiu entre os que queriam proteger o segredo a qualquer custo e aqueles que acreditavam que revelar a caverna poderia ser uma forma de garantir proteção externa. Caramelo, instintivamente, tornou-se um símbolo da luta, protegendo a entrada da caverna com sua presença firme e seu olhar desafiador. Nas semanas seguintes, Tião enfrentou inúmeros desafios para manter a vila unida. O medo, a dúvida e as influências externas tentavam corroer a confiança entre os moradores. A benzedeira, com seus rituais, buscava fortalecer o espírito coletivo, enquanto Lúcia organizava oficinas para as crianças e jovens, ensinando sobre a importância da cultura e do meio ambiente. Zeca, por sua vez, tentou mediar os conflitos internos, propondo soluções práticas que levassem em conta as necessidades de todos. Caramelo, sempre ao lado de Tião e do filhote, mostrava sua coragem e inteligência, ajudando a alertar sobre possíveis perigos e unindo as pessoas pelo amor e respeito que inspirava. A relação entre Tião e seu irmão começou a se fortalecer novamente, superando antigas mágoas e encontrando na luta comum um novo propósito. Por fim, após longas discussões e muitas noites sem dormir, a vila decidiu manter o segredo da caverna, recusando as propostas da ONG. Essa decisão foi um marco na história da comunidade, que reafirmou seu compromisso com a preservação da cultura e do território. Mas o custo foi alto, e a vila ficou ainda mais isolada e sujeita a pressões externas, precisando redobrar a vigilância e a união. Caramelo e seu filhote cresceram em meio a esse ambiente de luta e esperança, aprendendo que a verdadeira força está na coragem de proteger o que se ama. A história daquela pequena vila, sob o céu aberto e com o coração pulsando em uníssono, seguia seu curso, repleta de desafios, descobertas e um amor inabalável pela terra e pelo futuro. Os dias que se seguiram. A decisão da vila de proteger a caverna foram intensos. A comunidade, embora unida, sentia o peso da responsabilidade. A sombra da ONG parecia rondar cada passo, e o medo de represálias se tornou um murmúrio constante. Tião,
cada vez mais amadurecido pela experiência, sabia que proteger o que era seu não seria fácil. Seu coração, dividido entre o desejo de manter a paz e a necessidade de resistir, buscava forças nas pequenas coisas, no olhar confiante de Caramelo, no riso inocente do filhote, nas histórias contadas pela benzedeira. Em uma manhã úmida, quando a névoa ainda se agarrava às folhas, um grupo de moradores, liderado por Tião, se reuniu para preparar estratégias de defesa e organização da vila. A benzedeira orientava o grupo a respeitar a natureza, ensinando formas de proteção que não ferissem o equilíbrio da floresta. Enquanto isso, Lúcia continuava a desenvolver o projeto de educação, agora com o apoio de seu Raimundo e do grupo de ambientalistas aliados. A ideia era clara: fortalecer as gerações futuras para que pudessem defender o território com conhecimento e consciência. Porém, um novo desafio surgiu. Durante uma patrulha pela floresta, Caramelo e Tião encontraram sinais claros de que a ONG havia instalado equipamentos de monitoramento próximos à vila, câmeras e sensores que ameaçavam a privacidade e a segurança da comunidade. Essa descoberta foi um golpe duro, mas também um alerta para que redobrassem a vigilância e buscassem novas formas de proteger o território. Na mesma semana, um incêndio criminoso começou a se espalhar em uma área próxima da floresta, exigindo a mobilização urgente de todos. O fogo avançava rápido, consumindo árvores e ameaçando a fauna local. Caramelo, com seu faro aguçado, guiava os moradores para as áreas menos afetadas e ajudava a encontrar animais feridos. O filhote acompanhava o pai, aprendendo sobre coragem e sacrifício. O trabalho foi exaustivo. Muitas noites foram passadas apagando o fogo, salvando o que podiam e apoiando os feridos. A sensação de impotência misturava-se à determinação de proteger aquele pedaço de mundo. Durante esse período, Tião e Zeca fortaleceram ainda mais o vínculo fraternal. Superaram antigas diferenças para trabalhar juntos pelo bem da vila. Um momento marcante ocorreu quando, em meio à fumaça e ao calor, Tião encontrou uma pedra antiga que parecia carregar uma energia especial. A benzedeira explicou que era um símbolo de proteção deixado pelos ancestrais, e sugeriu que o colocassem na entrada da vila para afastar mais influências. Aquele gesto simples, carregado de significado, renovou as forças da comunidade. Mas a luta não parava. A ONG, percebendo a resistência, intensificava as tentativas de se infiltrar, usando promessas e até ameaças veladas. Tião, preocupado com a segurança do filhote da vila, decidiu buscar a ajuda dos ambientalistas aliados, propondo uma rede de apoio que pudesse proteger a vila legalmente e culturalmente. Essa estratégia exigiu coragem e negociação, pois a vila ainda tinha desconfianças quanto a abrir suas portas para o mundo externo. Enquanto isso, Caramelo enfrentava seus próprios desafios. Em uma caçada para proteger o filhote de um perigo iminente, ficou ferido. O momento de vulnerabilidade mostrou a força de seu vínculo com Tião, que cuidou do cão com dedicação, usando as ervas medicinais ensinadas pela benzedeira. O sacrifício de Caramelo emocionou a vila, que se uniu ainda mais em torno dos seus símbolos de resistência. Os dias se passaram entre momentos de tensão, estratégias, aprendizados e celebrações simples. A cultura da vila se fortalecia, e o conhecimento ancestral se misturava com novas ideias, criando um caminho para o futuro. Um ponto de virada aconteceu quando a rede de apoio legal conseguiu impedir a instalação definitiva dos equipamentos de monitoramento da ONG, uma vitória que, embora pequena, trouxe esperança e renovou o espírito da comunidade. No entanto, Tião sabia que a batalha estava longe de acabar. A verdadeira prova seria manter a vila unida e firme diante das pressões, garantindo que as próximas gerações pudessem crescer livres e orgulhosas de sua história. Caramelo, o cão Caramelo que havia entrado em choque ao ver seu filhote em sofrimento, agora era mais do que um animal de rua, era o coração pulsante daquela vila, o símbolo vivo da resistência, do amor e da coragem. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados, quando a vila respirou mais aliviada pela primeira vez em semanas. O incêndio estava controlado, as áreas queimadas começavam a se recuperar, e a esperança surgia com a promessa de um novo ciclo. Tião, ainda cansado, observava Caramelo brincar com o filhote perto do riacho que cortava a vila. O cheiro da terra molhada, o som da água corrente e o canto dos pássaros compunham uma sinfonia que renovava o espírito de todos. O conflito com a ONG havia mudado a dinâmica da comunidade.
Agora, mais do que nunca, os moradores se uniam para proteger o que era deles, respeitando a cultura e a natureza. Durante uma reunião à luz do fogo, a benzedeira propôs um novo ritual para agradecer a proteção dos ancestrais e fortalecer a união. A cerimônia foi simples, mas carregada de significado. Cada morador trouxe uma oferenda simbólica, uma pedra, uma fruta, uma folha, uma palavra de esperança. O silêncio que reinava no local era quebrado apenas pelo som das vozes em preces e cantos antigos. Caramelo, acostumado a estar no centro das atenções, ficou quieto ao lado de Tião, sentindo a energia que circulava e o amor que unia aquela gente. Nesse momento, Tião percebeu que a força da vila estava além das árvores, do solo ou da água, se estava nas pessoas, na cultura, no vínculo que os unia. Mas os desafios continuavam. A ONG não desistira de seus planos e intensificava a pressão, agora com ações legais e propaganda para tentar enfraquecer a resistência. Zeca sugeriu criar uma comissão de moradores para dialogar diretamente com as autoridades, buscando garantir os direitos da vila e o reconhecimento da importância cultural do local. Essa iniciativa exigiu esforços de comunicação e organização, desafios novos para muitos moradores. Paralelamente, Lúcia preparava um documentário para registrar a história da vila, suas lutas e belezas, com o objetivo de sensibilizar a opinião pública e atrair apoio. O trabalho era árduo, mas mostrava resultados. Pessoas de outras regiões começavam a conhecer a vila e sua história, gerando uma rede crescente de solidariedade. Em meio a tudo isso, a relação entre Tião e Caramelo se fortaleceu ainda mais. O cão, que já havia mostrado ser um protetor incansável, agora demonstrava uma inteligência e sensibilidade impressionantes, como se compreendesse as nuances dos conflitos humanos. O filhote crescia rápido, aprendendo com o pai e os moradores a importância da coragem, do respeito e do amor. Uma reviravolta surpreendente ocorreu quando um dos moradores, que até então mostrava ceticismo, trouxe evidências de que um grupo da ONG estava agindo de forma desonesta, tentando manipular informações e pessoas. Essa revelação abalou as estruturas, mas também serviu para fortalecer a determinação da vila em resistir. Outro acontecimento marcante foi a visita inesperada de um grupo de artistas e músicos interessados em conhecer a vila para registrar suas tradições e histórias através da arte. Essa iniciativa trouxe alegria e esperança, criando momentos de celebração e compartilhamento cultural que renovaram o ânimo de todos. No entanto, Tião enfrentava seu próprio conflito interno, o medo de que, apesar de todos os esforços, o futuro pudesse ser incerto para o filhote e para a vila. Esse medo o tornava mais vulnerável, mas também mais determinado a lutar. Um momento de maior tensão ocorreu quando a vila recebeu uma notificação formal, exigindo a liberação da caverna para estudos, sob pena de sanções. O medo e a dúvida tomaram conta, mas a resposta foi unânime: proteger a caverna, custe o que custar. Caramelo, instintivamente, intensificou a vigilância, guiando as rondas e alertando para qualquer movimentação estranha. A batalha legal seria longa e difícil, mas a vila não estava sozinha. A rede de apoio criada começava a se fortalecer, com advogados, ambientalistas e líderes culturais ao seu lado. Cada vitória conquistada vinha acompanhada de sacrifícios, noites mal dormidas, brigas, medos e incertezas, mas a comunidade mostrava que a união e o amor eram armas poderosas. No final daquele capítulo, Tião olhou para o filhote, para Caramelo e para a vila que, apesar de todas as tempestades, resistia firme. O caminho era longo, mas a esperança iluminava a cada passo. O tempo parecia ter desacelerado na vila. Cada amanhecer era uma promessa e cada pôr do sol, uma recompensa. A batalha pela preservação do território e da cultura tinha sido longa e árdua, mas, pela primeira vez em meses, havia um sentimento profundo de que a luz começava a vencer as sombras. Caramelo, agora forte e sábio, caminhava com o filhote ao seu lado pelo campo florido, ambos espalhando uma energia de tranquilidade e proteção. O cheiro fresco da terra molhada pela chuva recente misturava-se com o aroma doce das flores silvestres, enquanto o canto dos pássaros compunha uma melodia que parecia contar a história de uma vitória conquistada com suor e amor. Tião observava aquela cena com o coração apertado, uma mistura de orgulho, alívio e emoção. Ele sabia que o caminho ainda teria desafios, mas agora estavam mais preparados, unidos e conscientes do valor do que protegiam.
Nos meses que se passaram desde a Assembleia Decisiva, a vila havia estabelecido um acordo firme com as autoridades locais, que reconheciam oficialmente a importância histórica e cultural da região. Esse reconhecimento veio após a pressão da rede de aliados, dos ambientalistas e da visibilidade conquistada pelo documentário de Lúcia, que emocionara milhares de pessoas fora dali. A benzedeira continuava a ser o coração espiritual da vila, guiando os moradores com sua sabedoria ancestral, realizando rituais que celebravam a vida e a conexão profunda com a natureza. Suas palavras eram como uma luz que iluminava o caminho mesmo nos momentos de maior incerteza. Lúcia, agora reconhecida por seu trabalho, conseguiu recursos para criar uma escola na vila, onde as crianças aprendiam não apenas as matérias convencionais, mas também a história, os costumes e as práticas sustentáveis da comunidade. Zeca, por sua vez, havia assumido um papel de liderança na coordenação das atividades de proteção ambiental, garantindo que as ações fossem sempre respeitosas com o ecossistema. E no meio de tudo isso, Caramelo se tornará mais do que um protetor, será um símbolo de esperança e coragem. Seu olhar bondoso e firme transmitia confiança e amor, inspirando todos ao seu redor. Naquele dia especial, a vila se reuniu para uma celebração que marcaria o fim de um ciclo e o começo de outro. Uma grande festa ao ar livre, com música, dança e comidas típicas, onde as gerações se misturavam em um abraço coletivo. Tião pegou o filhote nos braços e olhou para Caramelo, sentindo que aquele era o momento para reconhecer tudo o que haviam conquistado juntos. No meio da festa, a benzedeira subiu ao pequeno palco improvisado, segurando um amuleto antigo encontrado na caverna. Com voz firme e emocionada, ela disse: "Este amuleto representa a força que vem da união, do respeito e do amor pela nossa terra. Que ele proteja sempre esta vila e que cada um de vocês leve no coração a certeza de que somos guardiões de um legado precioso." Enquanto a benzedeira falava, Caramelo latiu baixinho, quase como se quisesse participar da cerimônia, e o filhote deu um pulo alegre, despertando sorrisos em todos. Tião sentiu uma lágrima escorrer ao perceber que, apesar de todas as dificuldades, ali estavam fortes, vivos, prontos para um futuro que haviam construído com suas próprias mãos. Mais tarde, quando a festa já se dispersava, Tião e Caramelo caminharam juntos até a margem do rio, onde as águas refletiam as estrelas que começavam a brilhar no céu. O silêncio da noite era confortável, carregado da paz que só quem lutou sabe apreciar. "Você foi incrível, amigo", Tião sussurrou, acariciando-o pelo macio de Caramelo. "Sem você, eu não teria conseguido." Caramelo olhou para ele com olhos cheios de ternura e lealdade, como se entendesse cada palavra. O filhote, agora crescido e cheio de energia, corria ao redor, explorando o mundo com curiosidade e alegria. Tião sabia que aquela história não era apenas deles, era de toda a vila, das gerações passadas e futuras, da terra que resistia e florescia. No dia seguinte, o sol iluminava um novo capítulo. A vila se preparava para receber visitantes interessados em aprender e colaborar, mantendo sua essência e tradição intactas. Era prova concreta de que era possível crescer respeitando as raízes. Caramelo, o cão Caramelo que um dia entrou em choque ao ver seu filhote agonizando, agora representava a força da vida, da proteção e do amor incondicional. Naquele lugar, no coração da floresta, havia renascido a esperança, um sentimento poderoso que inspirava a cada passo rumo a um futuro cheio de possibilidades. E assim, com coragem, sacrifício e união, a vila e seus habitantes provaram que o impossível pode ser conquistado quando se luta pelo que se ama. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o surpreso, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.